Olá, amigos! Estamos estudando durante este trimestre alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. O autor é o pastor Sean Boonstra. Estamos na lição número 6. Entendendo o sacrifício. Se você não tem uma lição, por favor, visite 3abnsabbathschoolpanel.com e lá você pode baixar uma gratuitamente. Ou você pode visitar a sua igreja adventista do sétimo dia local e eles lhe darão uma gratuitamente. Por favor, junte-se a nós na lição desta semana. Olá, amigos! Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos na lição número 6 para o estudo desta semana, compreendendo o sacrifício. Preparamos notas e gostaríamos de informar como você pode obtê-las. Você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com e lá verá uma aba à direita. Você clica nisso e se inscreve, e então você pode continuar recebendo semana após semana após semana. Nós colocamos muito estudo e oração nesses estudos, e a nossa esperança e oração que você seja abençoado por eles e que isso aumente seu entendimento da palavra de Deus. E queremos agradecer por suas orações e apoio financeiro que tornam o painel da Escola Sabatina da 3ABN possível e os outros ótimos programas na 3ABN. Incentivamos você a continuar apoiando porque precisamos levar esta mensagem para o mundo todo. Graças a Deus que a 3ABN está no ar 24 horas por dia e lhe incentivamos a informar as pessoas como elas podem assistir a 3ABN. Desta forma, você está ajudando a avançar a pregação do Evangelho para que Jesus Cristo possa voltar em breve. Gostaríamos de apresentar a você nosso painel, Irmã Jill Morricone. Muito obrigado, Pastor Johnny. Na segunda-feira, vamos analisar o sangue de touros e cabras. Obrigado, interessante. E Irmã Shelley Quinn. Tenho a lição de terça-feira, o Cordeiro da Páscoa. Mal posso esperar. Esse também é bom. Pastor James Rafferty, bem-vindo. Bom estar aqui, John. Fui abençoado com a lição de quarta-feira. Chama-se Jesus no Templo. Jesus no Templo. E temos o professor Daniel Perrin. Bem-vindo. Obrigado. Eu tenho a lição de quinta-feira, pois você criou todas as coisas. Amém. Amém. Bem, gostaria de pedir à irmã Shelley Quinn que, por favor, nos guie em oração. Santo e justo Pai, como agradecemos por seu amor, como agradecemos por seu plano de salvação, como agradecemos por ter se tornado homem para morrer por nós. Senhor, agora, ao olharmos para sua palavra, abra nossos olhos e nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer e um coração que colocará isso em prática. Queremos exaltar Jesus. Ajude-nos, Senhor. Em Cristo oramos. Amém. 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 Muito obrigado. Entendendo o sacrifício é o título desta lição. E a lição de sábado nos fala sobre algo maravilhoso. João 1:29 diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Boa notícia para você e para mim, porque todos nós pecamos e não alcançamos a glória de Deus. E não podemos nos purificar. Precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira nossos pecados. E na lição que temos, diz na Bíblia, não podemos escapar do tema do sacrifício de animais. É um tema central que aparece em todos os capítulos e tem um papel fundamental na grande cena em Apocalipse, onde João é levado à sala do trono de Deus, que está em Apocalipse capítulo 4 e 5. O fato de Jesus aparecer nesta cena crucial parecendo um cordeiro que foi morto, como Apocalipse 5:6, é uma chave importante para entender todo o episódio profético. Na lição desta semana, você vai ouvir coisas maravilhosas. Incentivamos você a anotar as coisas, continuar estudando e também pode copiar o link e enviá-lo para seus amigos para que eles também sejam abençoados. Na lição de domingo, somos levados a este título, Sacrifícios Fúteis. Sacrifícios fúteis é realmente uma interrogação. Então vamos comparar Isaías capítulo 1, versos 2 a 15 e tentaremos chegar a Isaías 56, 6 a 7 e espero que o Salmo 51, 17.
Esta passagem, no capítulo 1 de Isaías, é impactante, merece estudo e oração. E esta é a condição em que o povo de Israel foi encontrado. E temos que nos perguntar, como estamos hoje? Vamos começar Isaías capítulo 1, verso 2. Ouçam, ó céus, e deem ouvidos, ó terra, pois o Senhor falou. Criei e eduquei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento, o berço de seu mestre. Mas Israel não conhece, meu povo não considera. Deus nutriu, cuidou, protegeu o povo de Israel. Mas é como se o estivessem ignorando. Eles não sabem. E assim, em Isaías, capítulo 1, versículo 4, ele começa a detalhar algumas coisas que descrevem a condição do povo de Israel, a nação pecadora. Eles são um povo carregado de iniquidade, uma geração de malfeitores, filhos corruptos. Eles abandonaram o Senhor, provocaram a ira, o Santo de Israel. Eles se afastaram para trás. Por que você deveria ser atingido novamente? Você vai se revoltar cada vez mais. Toda a cabeça está doente e todo o coração desmaia. Que condição? Condição horrível. E isso descreve por que você deveria ser punido mais. Em outras palavras, Deus está trazendo para eles algo para repreendê-los, algo para ajudá-los a entender que você está indo pelo caminho errado. Você está indo em uma direção perigosa, muito perigosa. E é como se, por que eu deveria continuar fazendo isso? Você vai continuar a regredir, você vai continuar a se rebelar. Observe o versículo 6. Da planta do pé até a cabeça. Não há nada de saudável, mas feridas, machucados e chagas purulentas. Elas não foram fechadas ou enfaixadas, nem suavizadas com pomada. Uma condição que indica que a morte está chegando. Da planta do pé à cabeça, nenhuma saúde. Nada digno, aparentemente, nesta situação. Isaías, capítulo 1, versículo 7. Deus tem que agir, seu país está desolado, suas cidades estão queimadas com fogo, estranhos devoram sua terra na sua presença, e ela está desolada como derrubada por estranhos. Então, a filha de Sião é deixada como uma cabana em uma vinha, como uma choupana em um jardim de pepinos, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um pequeno remanescente, teríamos nos tornado como Sodoma, nos tornaríamos ou faríamos como Gomorra. Então, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu com as pessoas que disseram tudo o que o Senhor disse, nós faremos? Atraídos pela mundanidade, atraídos pela adoração de ídolos, atraídos pela maldade dos países vizinhos, eles começaram a imitar essas coisas. Deus tinha planos melhores. Deus tinha coisas maravilhosas reservadas para Israel, mas eles se afastaram. Porém, o Senhor não desiste. O Senhor continua a aparecer. Versículo 10. Ouçam a palavra do Senhor, vocês, governantes de Sodoma. Deem ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Ouça a lei, ouça o chamado de Deus para melhorar sua vida e estar melhor. Versículo 11. Para que serve a multidão dos seus sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Já estou farto das ofertas queimadas de carneiros e da gordura dos bois cevados. Eu não me deleito no sangue de touros ou de cordeiros ou de cabras. Quando vocês vêm me ver, quem pediu isso de vocês, de suas mãos, para pisotear meus pátios? Não tragam mais sacrifícios inúteis. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas, os sábados e as convocações de reuniões, não posso suportar a iniquidade e os encontros sagrados. Que as pessoas estavam agindo por obrigação. As pessoas estavam trazendo sacrifícios apenas por hábito. E essas não eram do coração. E quando não são do coração, são sacrifícios inúteis. O Senhor não se deleita neles, mesmo trazendo incenso ou fazendo as formalidades. E assim como isso, há pessoas que estão acostumadas a... eu tenho que ir dormir.
Ah, não. Antes de ir para a cama, tenho que confessar meus pecados. É como um hábito e não vem do coração. Venha ao Senhor com sinceridade de coração. Confesse seus pecados diante dele. Faça isso de coração e com sinceridade. Note agora, versículo 14, suas luas novas e suas festas designadas. Minha alma odeia. Sim, eles me dão problemas. Estou cansado de suportá-los. Quando você estender as mãos, vou esconder meus olhos de você. Mesmo que você faça muitas orações, eu não ouvirei. Suas mãos estão cheias de sangue. Então, mesmo a quantidade de orações, a menos que venham do coração, é inútil. Eles são fúteis. Venha ao Senhor com sinceridade de coração, com humildade, e Ele ouvirá suas orações. Isaías 56, 6 e 7. Também os filhos do estrangeiro que se uniram ao Senhor, para servir a Ele e amar o nome do Senhor, para ser seus servos. Todo aquele que evita profanar o sábado e se apega ao meu pacto, até mesmo eles, eu levarei ao meu santo monte e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque é feito com sinceridade. É feito com o desejo de estar perto do Senhor e não de se rebelar contra Ele. Salmo 51, 17. Note o que Deus realmente deseja. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Estes, ó Deus, tu não desprezarás. Então, sinceridade, humildade e um coração quebrantado por causa da nossa rebelião, Deus se alegrará. E Ele quer nos dar um novo coração. Na lição, temos as seguintes palavras. Este episódio trágico na história de Israel não foi a primeira vez que Deus rejeitou um sacrifício. Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação. Quando o sacrifício de Abel foi aprovado e reconhecido por Deus e o de Caim não, esse episódio inicial nos dá outra oportunidade para contrastar sacrifícios aceitáveis e inaceitáveis. Veja, Caim veio com o fruto da terra. E ele não trouxe isso de acordo com as instruções de Deus. E porque seu coração não estava nisso, e porque ele estava fazendo algo diferente do que Deus exigia dele, seu sacrifício não foi aceito. Então, o que precisamos fazer e considerar essas coisas? Precisamos novamente nos aproximar do Senhor com um coração quebrantado. Aproximar-se do Senhor com um coração cheio de desejo de ser realmente limpo do pecado. Deus está nos chamando para um verdadeiro arrependimento. E então, mesmo hoje, quando nós oramos, não faça isso por hábito, faça isso porque eu preciso vir diante do Senhor, preciso trazer minhas preocupações ao Senhor. E então, a ideia de trazer sacrifícios não era apenas, eu devo trazer um sacrifício para agradar ao Senhor, porque se eu não trouxer um sacrifício, o Senhor não vai ficar satisfeito comigo. Não, faça isso com sinceridade de coração. Isaías 29, 13. Note o que diz aqui. Portanto, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima com a boca e me honra com os lábios, mas seus corações estão longe de mim, e o medo deles, por mim, é ensinado pelos mandamentos dos homens. Então, a mesma coisa que Jesus diz em Marcos, capítulo 7. Essas pessoas se aproximam de mim com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E o que o Senhor quer é que você venha com sinceridade de coração. Ele está esperando. Ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O Senhor Jesus deseja vos dar descanso. Venham com sinceridade de coração. Venham com um coração disposto e desejando ser limpo, e Ele vos ouvirá. Ele vos aceitará. Amém. Muito obrigado, Pastor Johnny. Eu amo isso. Ficou lindo. O sistema sacrificial apresentado no Antigo Testamento não significava nada sem arrependimento, sem sinceridade de coração. Isso é lindo. Eu sou Jill Morricone. Na segunda-feira, olhamos para o sangue de touros e bodes e estamos falando sobre tipo e antítipo. O que é tipo e antítipo? Podemos dizer que é uma representação de Cristo. Podemos dizer que é um prenúncio de coisas futuras. É um objeto que encontra sua realização em outra coisa ou alguém.
Há um ditado que todos nós já ouvimos, provavelmente já o usamos. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. No Antigo Testamento, as pessoas foram informadas sobre Cristo, o Salvador que viria. Palavras podem ser proferidas, sermões podem ser pregados, livros escritos sobre Jesus, mas uma ilustração viva, uma lição objetiva, uma imagem, é muito mais fácil de entender. Deus deu ilustrações como uma imagem espiritual, ilustrando o que estava por vir. O tipo seria a imagem espiritual ilustrando algo que estava para vir. O antítipo é o cumprimento daquela imagem espiritual. Agora, um tipo pode não representar completamente um antítipo porque só pode ir até certo ponto em sua comparação. E pode haver múltiplos tipos para um único antítipo, Jesus Cristo. Vemos isso ao longo das Escrituras. Tipos são imagens espirituais que ilustram algo por vir. O livro de Hebreus os chama de sombras. Vamos falar sobre tipos e antítipos. O tipo, sangue. Se você olhar para Êxodo, capítulo 12, vemos o sangue nos batentes das portas no Egito cobrir as pessoas para que o anjo da morte não as destruísse. Esse foi a Páscoa, o antítipo, o sangue de Cristo nos cobre, para que possamos ficar sem culpa perante Deus. Na verdade, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: de fato, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos falar sobre o sistema sacrificial. Este é o segundo exemplo. O tipo era o sistema sacrificial do Velho Testamento de cordeiros, em direção ao antítipo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Vemos em Hebreus 10, versículos 3 e 4. Nos sacrifícios, que falam do sistema sacrificial do Antigo Testamento, há um lembrete de pecados todos os anos, pois não é possível que o sangue de touros e cabras remova o pecado. Veja, o sistema sacrificial era imperfeito, mas apontava para Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. Não havia mérito no sangue dos touros, cabras e cordeiros. O mérito estava em Jesus, o Salvador que viria, o antítipo. Estamos em Hebreus 10, versículo 9. Ele disse: eis que vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, para que possa estabelecer o segundo, versículo 10. Por essa vontade, fomos santificados através da oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Veja, Jesus veio. Ele disse: eis que vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio para substituir o sistema de sacrifícios, não foi? Ele veio para morrer como nosso substituto perfeito. E tirando o primeiro, falando sobre tirar aqueles sacrifícios de animais como o tipo, porque Jesus veio, oferecido uma vez por todas. Todos. Vários sacrifícios não são necessários. Nenhum mérito no sacrifício de animais, ele apenas apontava para Jesus. O antítipo que vemos em João 1:29. João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar sobre o tipo e o antítipo para o sacerdócio. Estamos em Hebreus 7, versículo 23. Hebreus 7, 23. O sacerdócio levítico estava sujeito à morte porque eram meros mortais. Hebreus 7, 23. Havia muitos sacerdotes porque eram impedidos pela morte de continuar. Este é o tipo. O antítipo é Jesus, nosso sumo sacerdote. Leia o próximo versículo. Versículo 24. Ele, Jesus, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Olhe para o versículo 27. Hebreus 7, 27. Os sacerdotes eram pecadores também. Eles não precisavam diariamente, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios, porque os sacerdotes eram pecadores. Eles tinham que oferecer sacrifícios, primeiro pelos próprios pecados e depois pelos do povo. Mas Jesus, por isso, fez uma vez por todas quando ofereceu seu sacrifício. Ele é perfeito, sem defeitos, sacrificado apenas uma vez. Eu adoro isso. Vamos ver as peles de animais que vemos em Gênesis 3. Deus fez os animais.
Ele matou os animais e os cobriu, Adão e Eva, após o pecado no jardim do Éden com aquelas peles. Vemos o antítipo, não apenas o sangue de Jesus, mas sua justiça cobre você e eu. E sobre casamento. Falamos sobre isso em uma aula anterior. Temos a ilustração do casamento. O tipo seria o casamento entre um homem e uma mulher. O antítipo, a ilustração, Cristo casado com sua noiva, a igreja. E quanto a exemplos de pessoas? Vamos passar por isso rapidamente. Moisés. Jesus, o libertador do povo escolhido de Deus do Egito. Esse é o tipo. O antítipo, Cristo, o libertador do povo de Deus do Egito. Essa escravidão espiritual e pecado. Josué, sendo o tipo, levou o povo de Deus para a terra prometida. Cristo, sendo o antítipo, levará o povo de Deus para a sua terra prometida. Davi, o rei Davi, no Antigo Testamento, sendo o tipo, rei de Israel, Cristo, o antítipo, rei do Israel espiritual. Davi foi o salvador de seu povo contra seus inimigos. Cristo é o salvador de seu povo contra Satanás. Davi era pastor. Cristo é pastor do seu povo. Davi era o menor dos seus irmãos. Cristo está vestido de servidão e humildade. Vemos Jonas, o tipo, passou 3 dias no ventre do peixe e depois foi vomitado no chão. Cristo, o antítipo, passou 3 dias no túmulo e ressuscitou no 3º dia. Vemos Isaque, o tipo, filho da promessa. Jesus, também Cristo, foi o filho da promessa. Vemos que o nascimento de Isaque foi anunciado com antecedência. Foi assim com o nascimento de Jesus. Vemos que Isaque foi nomeado antes de seu nascimento. Cristo foi nomeado antes de seu nascimento. Vemos que Sara era estéril e Maria era virgem. Vemos que Isaque carregou a madeira para seu sacrifício e Cristo carregou a madeira para a sua própria cruz. Vemos que Isaque foi aparentemente abandonado por seu pai, Jesus, aparentemente sendo abandonado por seu pai na cruz. Vemos Isaque ressurgir do lugar da morte na ressurreição, e Jesus literalmente ressuscitou da morte na ressurreição. Vemos Melquisedeque como um tipo. Tanto rei quanto sacerdote do Deus Altíssimo, Jesus Rei, e sacerdote Melquisedeque. Nome significa Rei da Justiça e Rei da Paz. Cristo é justiça. Ele é nosso príncipe da paz. E José era amado por seu pai. Assim é Jesus. José foi enviado aos seus irmãos, assim como Jesus. Os irmãos de José se recusaram a recebê-lo, assim como Jesus. José foi vendido por seus irmãos, assim como Jesus. José foi injustamente acusado e condenado, assim como Jesus. José foi colocado na prisão, assim como Jesus. José foi ressuscitado, por assim dizer, da prisão e exaltado para sentar-se com Faraó. E Jesus foi ressuscitado e exaltado para se sentar com seu pai no trono de seu pai. Assim, tipo encontra antítipo. Eu amo esta ilustração da lição e vamos terminar com isso. Se você fosse comprar um bilhete de ônibus, um bilhete de trem, um bilhete de avião, isso significa que se você sentar no bilhete, ele te leva a algum lugar? Se eu tivesse o bilhete, ele me levaria no avião? Ele me levaria para um país diferente? Se eu fizesse algo com aquele bilhete? Não. O bilhete é uma promessa da viagem que está por vir. O bilhete, neste caso, sendo o tipo. Não há mérito no bilhete, mas é uma promessa do que está por vir. Assim que você embarca na jornada, seja no avião, no trem ou no ônibus, o bilhete perde a relevância. Não é mais necessário, não é mais exigido. O propósito do bilhete era apenas levá-lo à jornada, e então ele cumpre seu papel. Portanto, todas essas imagens, essas ilustrações espirituais que Deus nos dá na Palavra de Deus, são todas imperfeitas. Elas podem ser levadas até certo ponto, mas são para nos dar uma imagem e um retrato de quem realmente é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Que mensagem poderosa. Bem, vamos continuar em um momento, mas agora é hora de um momento de missão. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN.
Taúna cresceu em uma família grande e frequentava uma igreja adventista do sétimo dia toda semana. Aos 10 anos de idade, ela decidiu se batizar, mas depois sentiu um forte desejo de descobrir o que o mundo tinha a oferecer. A frequência à igreja tornou-se algo que seus pais esperavam e, quando Tiúna conseguiu sua carteira de motorista, ela já havia escolhido um caminho diferente. Meu foco mudou para ganhar dinheiro e adquirir coisas, ela diz. Mas não importava o que eu comprasse, eu sempre estaria procurando por algo novo. Então, um dia, Taúna estava no salão e sua cabeleireira estava assistindo a 3ABN. Enquanto assistiam, a cabeleireira falou sobre o aplicativo 3ABN Plus. Animada, Taúna baixou no celular e começou a ouvir. Os programas realmente tocaram meu coração, ela diz. E percebi que não era tarde demais para eu voltar para Jesus. Mesmo sendo uma pecadora, Deus ainda me ama e me quer em seu reino. Ela começou a ler sua Bíblia e quando chegou à história da crucificação, seu coração se partiu ao perceber que Jesus também tinha morrido por ela. Taúna se comprometeu novamente com Jesus em 2021 e foi rebatizada. Ela diz que sua igreja local, Adventista do Sétimo Dia, a recebeu de volta de braços abertos. Junte-se a mim na próxima vez no 3ABN Mission Moment. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus continua fazendo coisas maravilhosas e grandiosas. Bem, fomos abençoados até agora, mas as bênçãos continuam. Agora, vamos para a irmã Shelley Quinn. Muito obrigado. Obrigado, Jill e Johnny. Que ótima lição. A lição de terça-feira é o Cordeiro Pascal. Vamos começar com uma citação do nosso trimestral. Diz: o livro do Apocalipse refere-se a Jesus como o Cordeiro. O Cordeiro, quase 30 vezes. Desde os primeiros dias no plano de redenção, o povo de Deus tem usado cordeiros como símbolo de Cristo que está por vir. Abel ofereceu o primogênito de seu rebanho em Gênesis capítulo 4, versículo 4. E antes de Israel partir do Egito para a terra prometida, eles foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, com um cordeiro de 1 ano de idade. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Fim da citação. O tema unificador das Escrituras é a aliança eterna de justiça pela fé para redimir a humanidade e é resumido em 4 pontos. Apocalipse 13, versículo 8, diz isso. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Hebreus capítulo 13, versículo 20, fala do sangue dele como o sangue da aliança eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, explica a grande troca. Deus fez a pessoa de Jesus Cristo, que não conhecia o pecado, se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo Jesus. E 1 Pedro 1, de 18 a 20, que diz que não somos redimidos com coisas sem valor, como prata e ouro das tradições de nosso Pai, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi o Cordeiro sem defeito. Ele era impecável, você sabe. Então, o pacto eterno foi estabelecido antes que os fundamentos do mundo fossem criados. Lançou as bases. Foi anunciado no jardim em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus anunciou o libertador. Foi ratificado em visão em Gênesis capítulo 15 para Abraão e então foi renovado através da pessoa de Jesus Cristo, através de sua vida, sua morte e sua ressurreição. Deus satisfez sua própria justiça ao se tornar um ser humano e morrer por nós na cruz. Você sabe, dizem Paulo em 1 Coríntios 15:45, refere-se a Jesus como o último Adão. Ele é o novo representante da humanidade. Deus criou tudo, cada homem de um só sangue, Adão. Mas agora há um novo sangue, e ele está nos fazendo todos um a partir deste novo Adão. Jesus foi o sacrifício humano substituto que viveu a única vida humana que satisfez a santidade de Deus. Você sabe, todos nós conhecemos Romanos 3, 23. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é todos nós. E muitas vezes paramos aí.
continua dizendo no versículo 24: fomos justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Aleluia! No Antigo Testamento, a justiça de Deus foi iniciada através de um sistema sacrificial substitutivo, e isso apontava em fé para Cristo. Os substitutos sacrificados no altar eram os tipos. Eles, simbolicamente, representaram perfeitamente Cristo, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira os pecados do mundo. No Novo Testamento, Cristo cumpriu o sistema sacrificial. Ele o preencheu, oferecendo sua vida de uma vez por todas. Ele não pode ser sacrificado novamente. Romanos 6:10, Hebreus 7:27 e Hebreus 10:10 diz: uma vez por todas. Não há transubstanciação, uma vez por todas. Então, quando pensamos nisso, assim que o pecado penetrou no domínio da justiça de Deus no jardim, e assim que aconteceu, ele apresentou o remédio, um caminho para a justiça pela fé. E se você fizer um estudo cuidadoso do Antigo Testamento, sabe o que vai descobrir? Que eles entendiam o plano de salvação de Deus. Eles até sabiam que iam morrer e descansar na sepultura e ser ressuscitado. Apenas leia o livro de Jó, e Jill já mencionou isso, mas o primeiro sacrifício foi feito quando Adão e Eva perderam sua cobertura da glória de Deus, sua luz, sua justiça. E Deus teve que fazer uma túnica de pele de animal para cobri-los, porque uma vez que a inocência espiritual foi perdida, não havia nada que o homem pudesse fazer para recuperá-la. Isaías 64:6 diz que o nosso melhor é 64:6, certo? Que a nossa justiça são apenas trapos imundos perante o Senhor. Quando receberam aquela veste no jardim, aquela túnica representava a justiça de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:30 diz que Ele é nossa sabedoria de Deus, nossa redenção, nossa justiça, nossa santificação. Aleluia! Então, eles foram salvos no Antigo Testamento ao entrar em uma relação de aliança com o Senhor, aguardando o Messias. Em Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 11. Deus está, isto é, antes dos israelitas serem libertados do Egito, Deus está enviando estas pragas. As 3 primeiras foram sobre o Egito, mas agora estamos chegando à última, a 10ª praga. E Deus está prestes a tirá-los do Egito, mas ele iniciou uma cerimônia de Páscoa. E aqui está o que aconteceu. Durante 7 dias antes da refeição da Páscoa, não deveria haver fermento em suas casas. Eles deveriam ser poupados do anjo da morte, deveriam ser passados por alto e receber esta promessa de Deus. Isso exigiu, ou Deus exigiu deles que tomassem um cordeiro macho sem defeito, sacrificassem esse cordeiro e em seguida colocassem seu sangue no hisopo e aplicassem nos batentes das portas de sua casa. Ele promete em Êxodo 12:13: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês, e a praga não estará sobre vocês para destruí-los, quando eu ferir a terra do Egito. Então, eles deveriam estar completamente vestidos e comer apressadamente, e tinham pão ázimo, as ervas amargas. Esses símbolos apontavam para Jesus Cristo. O fermento era um representante do pecado, então o pão sem fermento apontava para a sua vida sem pecado, e as ervas amargas representavam e simbolizavam seu sofrimento. O apóstolo Paulo identifica Jesus Cristo como nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, mostrando que tudo isso era um tipo apontando para o antitipo, Jesus Cristo. Ele diz em 1 Coríntios 5:7: de fato, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
E o sacrifício dele, representado no Cordeiro Pascal, não tem valor para nós, a menos que o aceitemos pessoalmente como Senhor e Salvador. Precisamos aplicar esse sangue nos umbrais das portas de nossas vidas. Jesus foi crucificado na Páscoa, o que demonstra ainda mais que ele é o Cordeiro antitípico. Ouça isto, Isaías capítulo 53, versículos 7 a 8, profetizou tudo isso. Foi escrito aproximadamente 700 anos antes da vida de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Levado como um cordeiro ao matadouro. E como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica em silêncio, ele não abriu a boca. Ele foi tirado da prisão, do julgamento, e quem declarará sua geração? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo, ele foi ferido. O cumprimento desta profecia na pessoa de Jesus Cristo prova que ele não era um impostor. O Cordeiro de Deus sem mácula. Ele veio para ser nosso substituto, para expiar nossos pecados. Ele foi ferido por Deus, transpassado por nossa transgressão, e o peso de nossos pecados realmente causou-lhe tanta angústia espiritual que esmagou seu coração, mas ele morreu para que você pudesse viver pela eternidade. Amém. Amém. Eu adoro. Eu adoro que o nosso foco aqui na profecia está nos levando diretamente ao coração de Cristo e Deus, e é simplesmente lindo ver isso. A lição de quarta-feira é intitulada Jesus no Templo. Eu sou James Rafferty e estamos analisando essa tensão que o periódico menciona em toda a história da salvação. Qual é a tensão? Bem, Deus deseja restaurar a comunhão que antes tínhamos com Ele e anseia nos aproximar dele, mas trazer pecadores para a sua presença os destruiria. Porque você não é um Deus que se agrada da maldade, escreve Davi, nem o mal habitará com você. Salmo 5, verso 4. Ao mesmo tempo, Davi também escreve, mas quanto a mim, entrarei em sua casa na multidão de sua misericórdia, no teu temor, adorarei em direção ao seu santo templo. Versículo 7 do mesmo Salmo. Então temos essa tensão, certo? Entre um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que não pode permitir o pecado em sua presença, sem que ela seja consumida. E isso, é claro, significa que o pecador seria consumido se estivesse conectado com o pecado. Pensem nisso, amigos. A razão pela qual Deus quer separar o pecado da sua vida não é porque Ele quer tirar toda a sua diversão e todos os seus bons momentos, mas sim porque Ele quer separar o pecado para poder se aproximar de você sem destruí-lo. E esse é o propósito do plano de salvação, porque o pecado não é apenas o que fazemos, o pecado está no âmago do nosso ser, é egoísmo, e esse egoísmo está em todo o nosso ser, e Deus quer removê-lo. E assim, Ele nos traz uma revelação de Jesus Cristo, porque é uma revelação de Jesus Cristo. É elevar Jesus Cristo na cruz que destrói o pecado, que tira nosso desejo pelo pecado, certo? Isso nos leva ao lugar onde não queremos mais. Quanto mais vemos Jesus, mais somos atraídos por Ele. E então, estamos olhando para essas profecias, e a que vamos ver agora é encontrada em Ageu. Capítulo 2. Agora, Ageu é fácil de encontrar. Você vai até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e volta 3 livros, Malaquias, Zacarias, e você está em Ageu. Está a apenas 4 livros de distância do livro de Mateus. Ageu capítulo 2, versículos 7 a 9. Vamos nos concentrar nesses versículos e tentar explorar tudo o que eles significam para nós. Eu abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa com glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Paz. Não é isso que queremos? Paz, sabe? Quando temos paz com Deus, quando estamos bem com Deus, quando estamos conectados com Deus, quando estamos reconciliados com Deus, tudo mais neste mundo se encaixa. É a falta de paz com Deus que nos faz entender mal tudo neste mundo e ficar distraído de Deus ou do verdadeiro propósito de nossas vidas. Então, o segundo templo estava sendo construído e o profeta Ageu fez uma promessa surpreendente. O novo templo seria mais glorioso que o anterior. O que foi significado por esta profecia?
não parecia ser mais gloriosa do que a anterior, e o templo de Salomão era muito mais glorioso. Na verdade, havia pessoas lá que choraram quando este templo estava sendo construído, porque era tão minúsculo em relação à glória do templo de Salomão, ou aquele templo que o Salomão construiu. Então, a maneira como entendemos que a glória deste templo é maior do que a glória daquele que Salomão construiu é compreendendo o desejado das nações. Esta é a profecia do desejado das nações. Sabe, muitas vezes quando você quer entender as Escrituras, é preciso olhar o contexto para entender o contexto. Se conseguirmos entender qual é o desejado das nações, o desejado de todas as nações, podemos entender por que a glória do segundo templo foi maior. Então, qual é o desejado das nações? Quero dizer, você é um membro das nações. O que você deseja? O que você deseja como membro das nações? Essa pode ser uma boa pergunta a se fazer. Você deseja luz? Você deseja luz? Há muitas pessoas no mundo hoje que realmente querem entender o que está acontecendo. O que pode me ajudar, pode me iluminar e me ajudar a entender a verdadeira razão de eu estar aqui e o verdadeiro propósito da vida? Você deseja luz? A Bíblia nos diz em João 1,9 que Jesus é a luz do mundo e que ele ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Então, se você deseja luz, está desejando Jesus, porque Jesus é a luz e ele quer iluminar você. Você deseja liberdade? Sabe, essa era uma das coisas que eu realmente queria quando me tornei cristão. Eu era viciado. Eu era viciado em drogas, especificamente em álcool, e eu queria liberdade. Eu tentei conseguir liberdade. Eu não conseguia me livrar disso. Eu não conseguia me libertar disso. Não havia ninguém que pudesse me ajudar a me livrar disso. Fui criado para ir ao Alatiem. Minha mãe estava nos Alcoólicos Anônimos. Você sabe, eu tinha alcoolismo em toda a minha família, mas eu apenas não conseguia liberdade. Eu fazia minhas orações toda noite, estivesse bêbado ou sóbrio, mas ainda assim não conseguia liberdade até encontrar Jesus em João, capítulo 8, versículo 36, diz que se o Filho do Homem te libertar, você será realmente livre. Liberdade vem através de Jesus. Isso é o que você deseja? E quanto à vida? Você deseja a vida? Em João 10, diz que Jesus veio para nos dar vida e nos dar isso mais abundantemente. E quanto à verdade? Você deseja a verdade? Jesus diz em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quanto à paz? A profecia diz que teríamos paz. João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá, eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos dá luz. Jesus nos dá vida. Jesus nos dá liberdade. Jesus nos dá verdade. Jesus nos dá paz. Jesus, ele deve ser o desejado das nações. Jesus deve ser o desejado das nações. E assim, vemos em Jesus Cristo um caminho de volta para casa, um caminho de volta ao nosso Criador, nosso amoroso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Redentor, nosso verdadeiro amigo. Este é o propósito da vida, para se reconectar com Deus através de Jesus Cristo. Tudo o mais perde importância em relação a isso. E através da cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo, um caminho de volta ao Pai foi feito. A reconciliação foi alcançada para o mundo. 2 Coríntios 5,19. Fomos reconciliados com o mundo através da morte de Jesus Cristo. Portanto, a cruz é de longe a maior manifestação do amor de Deus. Mas há outras manifestações do amor de Deus. Outra manifestação do amor de Deus que se revela na cruz é a ideia de que Jesus Cristo se tornou parte da raça humana por nós, para sempre. Agora, é claro, muitas vezes pensamos em Jesus Cristo vindo a esta terra. Sabe, ele veio como um homem, e ele era um bebê e foi criado na bancada de carpinteiro. E ele viveu em Nazaré, ele ministrou por 3 anos e meio, sabe, viajando e curando. E então tudo acabou, e claro, ele voltou ao Pai, e ele está à sua direita. E ele é Deus. Bem, não exatamente. Você vê, quando Jesus ressuscitou, ele manteve um corpo terreno. Ele apareceu um dia, à noite, entre seus discípulos, um deles não tinha ouvido sobre a ressurreição. Bem, ele tinha ouvido sobre isso, mas não tinha visto Jesus e ele estava duvidando Tomé. E então Jesus disse: Toque-me e veja. Coloque suas mãos em meu lado, coloque-as nas feridas. Coloque seus dedos nas feridas em minhas mãos e veja que eu tenho carne e osso. Jesus Cristo não veio para ser um homem por 3 anos e meio por 33 anos e meio e depois nos deixar. Jesus Cristo assumiu a forma de um homem. Ele se tornou o Filho do homem para sempre.
Há um versículo poderoso na Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6, e eu quero que olhemos para este versículo da Bíblia, com uma certa ênfase. Talvez possamos olhar para isso com novos olhos para entender que Jesus Cristo está mantendo sua humanidade por toda a eternidade. Em outras palavras, Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele é o novo chefe da raça humana. Jesus se tornou um com a nossa humanidade. Ele ainda é divino, ele ainda é Deus, mas também é humano. Divino e humano. Pois para nós, Isaías 9,6 diz: um filho nasceu. Para nós, um filho é dado. Ele não foi emprestado, ele não está alugado, ele não veio por um tempo. Ele foi dado à raça humana. E o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Este é o desejado dos tempos. Este é o caminho para casa. É isso que significa quando se diz que Jesus veio ao templo para encher esse templo com mais glória do que encheu o primeiro templo, porque na primeira manifestação da glória de Deus no templo era a luz da Shekinah, era a glória da Shekinah, e claro, o sacerdote não podia olhar para aquilo, havia um véu entre eles, e então o incenso, no dia da expiação, cobriu essa glória. Mas na segunda manifestação, Jesus Cristo veio velado em humanidade e ele entrou naquele templo e trouxe uma glória maior para aquele templo que vimos no primeiro templo. Jesus Cristo em carne se tornando parte da raça humana por toda a eternidade. Esse é o desejado de todas as nações. Obrigado, Pastor James. Você sabe, você nos levou ao livro de Ageu. Livrinho, mas é um dos meus favoritos absolutos. Está definitivamente no meu top 66. Eu realmente amo muito o livro de Ageu. Meu nome é Daniel Perrin e eu tenho a lição de quinta-feira que é Pois você criou todas as coisas. O título também tem um ponto de exclamação bem ali. Então temos tipo e antítipo, touros e cabras, Cordeiro da Páscoa, Jesus no templo. Do que se trata tudo isso? Por que tanto templo, santuário, sacrifício e festa? Isso é apenas um monte de curiosidades bíblicas? Porque às vezes pode parecer assim para alguém. Claro que você conhece a história de Jesus, mas se você quer algo para uma busca intelectual, algo só para saber um pouco onde está a pia, onde está o véu, esse tipo de coisa, então você faz um pouco de estudo sobre os santuários. O santuário está na Bíblia, afinal. Tem muito mais do que isso. O livro de Êxodo, 40 capítulos, 13 desses capítulos são sobre o santuário, sobre o templo. Bem, o santuário do deserto, que prefigurava o templo construído mais tarde. E aqueles 13 capítulos, metade deles descreve as instruções e a outra metade descreve a mesma coisa. Descreve a construção disso. Você tem menções repetidas disso ao longo dos livros de história, de Samuel até os reis, e todos os livros das crônicas são apenas a história do relacionamento do povo de Deus e Deus com o templo. Você sabe, através dos profetas, pessoas como Jeremias, capítulo 7. Jeremias fica no templo, no portão do templo e prega seu sermão do templo, mas, em última análise, não é apenas sobre o templo, pelo menos não sobre o templo terreno, não sobre a estrutura construída na terra. Ouça o que Deus disse que aconteceria com seu templo em Miqueias, capítulo 3, verso 12. Diz: Portanto, por causa de você, Sião será arada como um campo, falando ao povo de Israel. Jerusalém se tornará pilhas de ruínas e a montanha do templo como as colinas nuas da floresta. Em outras palavras, o templo vai ser destruído. Encontre a mesma coisa em Jeremias 26, versículos 6 a 7. Você encontra no capítulo 9 de Daniel, versículo 25, uma ordem de que haverá uma ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém e o templo. Isso foi realizado pelos exilados que retornaram quando houve choro e aplausos. Aplausos daqueles que disseram sim e choro daqueles que sabiam como era o original. Mas o próximo versículo, versículo 26, diz: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Tudo bem, o santuário vai ser reconstruído, mas depois vai ser demolido novamente. E isso aconteceu quando Mateus 24, Jesus está olhando para frente e diz a seus discípulos: Jesus saiu e se afastou do templo, e seus discípulos se aproximaram dele e lhe mostraram os edifícios do templo. E Jesus disse: Você não vê todas essas coisas? Certamente eu digo a você, nenhuma pedra aqui, isso é do templo, vai ficar sobre a outra. Elas serão todas derrubadas, completamente desmontadas.
dias. Tudo isso nos indica que o templo na terra, os detalhes de móveis e coisas, apenas as informações não são o ponto principal. Tudo aponta para algo mais. E é disso que se trata o capítulo 9 de Hebreus e muitos outros lugares no Antigo e Novo Testamento, nos direcionando do terreno para o celestial. É aí que a verdadeira ação, o verdadeiro trabalho está acontecendo. Então, eu poderia, aqui na terra ou no céu, apenas entrar no templo e fazer um tour. Eu só quero entrar e ver algumas coisas. Não porque eu não tenho o direito, eu não tenho esse valor, eu não sou convidado. Isso é trabalho dos sacerdotes que trabalhavam lá, e mesmo eles poderiam, simplesmente entrar em qualquer lugar no templo em qualquer dia. Não, havia uma parte do templo que era chamada de o lugar santíssimo. E Hebreus, capítulo 9, versículo 7, diz especialmente que você não entrava ali sem o sangue de um sacrifício. Então, digamos que eu fosse um sacerdote. Poderia simplesmente pegar um pouco do meu sangue derramado e entrar lá com meu sangue? Não, porque meu sangue não é puro, não é bom. Tudo que vai fazer é indicar que eu morri, não vai me salvar e certamente não vai salvar mais ninguém. E por que isso? Porque eu não sou digno, eu não tenho dignidade em mim mesmo. Isaías tem uma visão do templo no capítulo 6, e ele vê o templo. No versículo 1, ele é convidado a entrar e vê os serafins. Ele vê os anjos de Deus. Ele os ouve gritando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória. Há uma voz poderosa que faz o templo tremer e fumaça. E então ele diz no versículo 5, ai de mim. E estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta foi, na verdade, a experiência de conversão de Isaías ao se deparar com sua própria indignidade, especialmente ali no templo. Ele é indigno. João, no capítulo 5, 5 e 6, 4 e 5 do Apocalipse, também é convidado para o templo no céu. E você já sentiu, ao entrar na presença de Deus, a sua dignidade. Eu mereço muito estar aqui. Eu sou muito digno, porque se você fizer isso, ou você não está na presença de Deus, ou está nutrindo aquele tipo de orgulho que Lúcifer teve quando estava na presença de Deus. João entra no templo no céu. Ele é convidado à presença de Deus, e lá está o trono, e lá está aquele que está sentado no trono. Há um mar de vidro, há o arco-íris de esmeralda ao redor, e relâmpagos e trovões, e todo louvor é direcionado, liderado pelas 4 criaturas, seguido pelos 24 anciãos. E eles clamam, Apocalipse capítulo 4, verso 11, Tu és digno, tu és digno. Eu não sou digno, John não era digno, Isaías não era digno. Senhor, para receber honra e poder, tu criastes todas as coisas e pela sua vontade elas existiram e foram criadas. Bem, isso nos leva ao capítulo 5 do Apocalipse. Ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono um pergaminho escrito no verso e selado na frente e atrás, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E um anjo clama, quem é digno de abrir o pergaminho? E uma busca é feita e ninguém é digno, o que é tão inesperado porque acabaram de louvar aquele que está sentado no trono como digno. E João olha ao redor e ninguém é encontrado digno de abrir o pergaminho. E este pergaminho, quando aberto, revela e executa o plano de salvação na terra que Deus desejou e que Jesus comprou. E então João começa a chorar, não apenas enxugando uma lágrima solitária, ele está chorando. E eu não sei pelo que você chora, mas você chora quando algo de grande valor é perdido. E John diz que se este pergaminho não for aberto, algo de grande valor não pode acontecer. Algo de grande valor se perde. Quem é digno? João não é, eu não sou, você não é. Versículo 5. Um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o pergaminho e soltar seus 7 selos. Tudo isso é relevante para você. É relevante para a sua vida porque a abertura deste pergaminho realiza na Terra, em nossas vidas ao longo da história, o plano de salvação que Deus ordenou. Alguém é digno, um leão. E a raiz de Davi é o fundamento de todo o valor. E o leão é a continuação de todo o valor através da força de Deus, através do caráter de Jesus, através da sua graça. Olhei e eis que no versículo 6, no meio do trono e das 4 criaturas vivas, no meio dos anciãos, estava um cordeiro.
como se tivesse sido morto. Versículo 7. Então ele veio e tirou o pergaminho da mão daquele que estava sentado no trono. Isto é o que toda a Escritura tem desejado e apontado para o futuro. O cordeiro que foi morto não apenas na terra, não apenas uma curiosidade, mas esta é a realidade de tudo. O cordeiro morto é digno. Só ele é digno em todos os pontos aqui. E este é o mesmo cordeiro em Apocalipse capítulo 14, verso 4, que os 144.000 seguem aonde quer que ele vá. Este é aquele cordeiro. Agora, quando ele pegou o pergaminho, estou no versículo 8, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos, aqui estão eles liderando novamente aquele louvor, se prostraram diante do cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantaram um cântico novo, dizendo: Você é digno de pegar o pergaminho e abrir seus selos, pois você foi morto e nos redimiu para Deus pelo seu sangue de toda tribo, língua, nação e povo. Esta dignidade vem toda do cordeiro que foi morto. O que isso significa para você? Quero dizer, para mim, não é apenas trivial. Tudo isso está dizendo que aqui na Terra Deus nos deu abundantes indicações, símbolos, lembretes, tipos, todas as coisas do passado e presente. Temos coisas para ver em nosso planeta que desviam nossa atenção da Terra para onde há verdadeira dignidade no céu. E essa dignidade é por causa de Jesus, o Cordeiro sacrificado. Esta é a realidade da mais verdadeira espécie, o santuário celestial. Não é apenas uma doutrina única de uma denominação chamada Adventistas do Sétimo Dia. A doutrina do santuário é o valor de Jesus Cristo. Você anseia pelo valor de Jesus Cristo? Então ansiamos por sua obra no santuário celestial. Amém. Amém. Obrigado, professor Daniel Perim, pastor James Rafferty, irmã Shelley Quinn e irmã Jill. Agora temos um momento para um comentário final de cada um de vocês. Obrigado, Pastor Johnny. Na segunda-feira, examinamos o sangue de touros e bodes. E como é um lembrete de que apenas o sangue de Jesus pode comprar nossa salvação, isso apenas me lembra. Às vezes pensamos que nossas obras trazem mérito. Pensamos que algo que fazemos, que temos a oferecer, alcançará algum tipo de salvação. Mas somos salvos pela graça mediante a fé apenas. As obras resultam desse processo de sermos salvos. E a lição de terça-feira foi sobre o Cordeiro Pascal. Apenas lembre-se, quando Deus disse aos hebreus que eles tinham que sacrificar o cordeiro e aplicar o sangue. Mesmo que o cordeiro tivesse sido morto, se eles não tivessem aplicado o sangue pessoalmente em suas vidas, ele não os teria poupado. O anjo da morte os teria levado. Aceite o sacrifício de Cristo por você. Deixe ele entrar na sua vida e transformá-la completamente. Amém. A lição de quarta-feira, Jesus no templo. Você sabe, a Bíblia nos diz que somos o templo do Espírito Santo, que Deus quer que este corpo, esta mente, este coração sejam seu templo. E às vezes pensamos sobre isso, pensamos, bem, Deus está pedindo um sacrifício muito grande, mas precisamos voltar nosso foco para Jesus. Ele fez o sacrifício supremo, e não é apenas que ele veio por 3 a 33 anos e meio a esta terra. Ele fez um sacrifício eterno, ele se tornou parte da raça humana por nós. Então, quando você tiver dificuldade em abrir mão desta ou daquela pequena coisa que a terra oferece, lembre-se de que Jesus Cristo fez o sacrifício supremo por você individualmente e deseja reconciliá-lo com ele por toda a eternidade. Você sabe disso ao ler as Escrituras. Enquanto leio as Escrituras, está tudo bem. Na verdade, devemos chorar às vezes, como João fez, porque há algo pelo qual chorar, e isso é a nossa indignidade, a nossa perdição, o pecado que Deus revela. Mas à medida que você avança, é bom comemorar enquanto lê as Escrituras. Eu me senti assim enquanto lia o capítulo 5 do Apocalipse. É bom dizer, louvado seja o Senhor pelo que Ele fez. Ele é digno. Sim. Amém. Amém. Da lição que tive, estudamos Isaías capítulo 1. Pode ser que você seja como o povo de Israel. Da sola do pé ao topo da cabeça não há integridade, há apenas iniquidade. Mas escute o que Deus diz ao povo de Israel e a você e a mim. Venham agora e deixemos que a razão fale entre nós, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Isto é o que Deus oferece a você. A lição da próxima semana é a lição número 7. Fundamentos para a profecia. Vamos encerrar com uma oração. Nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos. Obrigado pelo sacrifício que Jesus fez.
Ajuda-nos a buscar compreender mais sobre isso. Ajuda-nos a contemplar o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que tira os nossos pecados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.